Meu Deus do céu, que amasso que o Flamengo aplicou ontem no Vasco. 2-0 foi muito pouco pro que o jogo foi. Galera, Flamengo ganhou de 2-0 ontem à noite, terminou quase meia-noite o jogo, aí eu não fiz o vídeo ontem, tô fazendo hoje, tá? Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo já está classificado para a próxima fase. Flamengo que contou com um time quase ideal, talvez, né? Teve algumas mudanças aqui, outra ali. Na verdade, a gente tá com alguns desfalques. A gente tá com nossos dois laterais esquerdos lesionados, né? O Ayrton Lucas e o Alexandre. Aí o Varela jogou do lateral esquerdo. E olha, curioso, ele jogou assim também no último jogo, né? Ele tá jogando bem pra caramba de lateral esquerdo, coisa doida, né? Aí jogou o Danilo, o Léo Pereira, depois entrou o Léo Ortiz. O Gerson foi expulso injustamente no último jogo, também não estava nesse. Foi o Pulgar, o Everton Araújo, né? E o Arrascaeta que jogaram. E no ataque, Bruno Henrique, Plata e o Michael, né? E cara, o primeiro tempo foi uma parada pra, tipo assim, pro Vasco, como instituição, botar esse primeiro tempo como exemplo de um jogo que o Vasco nunca mais pode fazer em sua história. Da sua gigantesca história, jogar que nem um time minúsculo contra o Flamengo é um negócio que não tem cabimento. Eu não sei quem foi a decisão de jogar do jeito que o Vasco jogou no primeiro tempo. Se foi o Carille que falou, segura a onda aí e vê o que dá. Mas foi vergonhoso. O desempenho do time do Vasco no primeiro tempo foi vergonhoso, tá? Eu fico, assim, você ficava até com pena do Verratti, que esse é bom demais. O Verratti é bom pra cacete. Bom pra cacete. E ele tentando se esforçando e tal. O Felipe Coutinho morto. Meio campo inteiro do Vasco morto. E não foi mais do que 1-0, né? Simplesmente teve um gol impedido, né? Que foi uma ótima jogada, mas o gol de fato estava impedido, Varela. E porque o Flamengo ainda encontra uma dificuldade no último chute, tá? A gente ainda tá com essa dificuldade. O Juninho não jogou, né? O Juninho seria esse cara pra empurrar a bola, né? Mas não jogou também e também não está, ele tá perdendo gol na cara, ele tem que começar a fazer esses gols. Mas o Bruno Henrique, o Michael e o Plata estavam com dificuldade de concluir no gol, né? Mas o domínio do Flamengo foi um negócio absurdo no primeiro tempo. Acho que foram 8 finalizações do Flamengo no primeiro tempo e uma do Vasco, uma coisa assim. Foi um massacre o primeiro tempo. Não deu. O Vasco não jogou bola. Não jogou nada. E você vai pra um clássico, irmão? Não estando garantido já na próxima fase, tem isso também, que o Vasco não tá garantido, né? Deve classificar, mas não tá garantido ainda. Nesse momento, pelo menos. E não vai nem disputar. O Vasco não disputou com o Flamengo. Não disputou. O Flamengo atacava, o Vasco se defendia como dava, chutão pra frente. O Flamengo atacava, chutão pra frente. Atacava, chutão pra frente. Foi isso aí o primeiro tempo inteiro. E aí o Carille, né, deve ter dado um esporro generalizado no intervalo, porque não dá pro time ter uma atitude daquela. A gente entende que a diferença técnica dos dois times ela é abissal. Sim, é. Só que, por exemplo, você vê o jogo que o Fluminense fez contra o Flamengo. Foi um jogo bonito? Não foi um jogo bonito não, irmão. Mas eles conseguiram o que dava, que era empatar com o Flamengo. Eles brigaram muito, marcaram muito forte, deixaram um jogo horrível pro Flamengo e conseguiram empate. Um time também que tecnicamente é bem inferior do Flamengo. Então é claro que dá pra fazer com um time tecnicamente inferior. É claro que dá. É claro que dá. Não tô dizendo que é fácil. Mas um clássico desse, cara, com a sua torcida, pô, você não pode entrar em campo com essa atitude. O Verratti falou isso no intervalo, inclusive. Né? Não foi no intervalo ou foi no final? Não, acho que foi no final, que ele falou que fizeram o primeiro tempo horroroso e tal. O próprio Carille também falou do primeiro tempo, que foi uma coisa horrorosa. No segundo tempo, o Vasco vem com uma outra atitude. Isso que é louco, né? Porque eram praticamente os mesmos jogadores e a atitude foi outra. E o Vasco, durante ali uns 15 minutos, conseguiu impor, né, problemas pro Flamengo. Teve a bola na trave do Verratti, teve mais posse de bola, teve mais, mas aí que tá, né? O Flamengo também está muito bem preparado na defesa. A defesa do Flamengo hoje ela é muito sólida também. Então o Flamengo está pronto para se defender também. Se defendeu e tal. Depois o Felipe Luiz fez umas alterações e as alterações acabaram com o Vasco. Aí não deu mais, né? Porque, cara, o banco do Flamengo é sacanagem, o banco do Flamengo. Sabe? É sacanagem, pô. Aí entrou o Luiz Araújo, entrou o Cebolinha, entrou o Léo Ortiz. Minha Nossa Senhora. E aí a gente teve uma noite onde o nosso querido lateral Wesley, também conhecido aí, né, como Cafu 2, né? O que esse moleque tá jogando é sacanagem. Sacanagem. A jogada do segundo gol é toda dele, mas vamos lá, né? Um golaço absurdo pra botar no DVD do Cebolinha. Corta pro lado, chuta, vai no ângulo. Que golaço do Cebolinha pra enterrar de vez o Vasco e acabar com o jogo, tá? Nesse momento que tem o gol do Cebolinha, o Flamengo já tava amplamente dominando, né? O Vasco fez o que dava pra fazer, mas pelo menos no segundo tempo competiu, brigou, coisa que não fez no primeiro tempo, tá? E aí no final teve ali uma briga, né, entre foi ali o Verratti, o Felipe Coutinho e o Wesley. Por quê? Porque o Wesley fez mais graça. Deu uma letrinha, não sei o que e tal.
Pra mim, tudo de boa. Os caras ficaram putinhos. Irmão, futebol. Pra mim, não tem nada demais. E eu sei que o Felipe Luiz criticou o Wesley depois, tá? Eu acho que torcedor... Irmão, se você não puder driblar, não puder fazer um graçolete, irmão. Coisa que o Wesley sempre faz, tá? Ele é de fazer o drible, fazer coisa ali. E ele não tá fazendo negócio pra zoar o cara. Não, ele tava ali trocando passo, mantendo a bola no campo de ataque, não sei o que, tranquilo. Pra mim, tá? Pra mim. Aí os caras foram da Chile, que foram pra cima do Wesley. Bobeira. E o Wesley deu uma entrevista depois do jogo muito boa. O moleque tá com a cabeça muito no lugar. Eu gostei muito de ver. Esse moleque é pra, assim, a gente ficar muito feliz. Porque ano passado, cara, nesse mesmo período, no início do ano passado, era bagre, né? Vamos lembrar disso. Era um moleque que era muito, muito, muito criticado. Eu critiquei muito o Wesley, porque não tava bem mesmo. Eu conseguia ver que ele tinha valências, né? Principalmente ofensivas, mas que faltava muita coisa de base pra ele, né? Só que ele se desenvolveu insanamente. O que o Felipe Luiz está fazendo com esses jogadores é inacreditável. O que ele fez com o Varela? O que ele fez com o Wesley? O que ele fez com o Alan? O Alan tá jogando bem. Tem noção? O Alan? O Alan que era, eu acho que o pior do Flamengo ano passado. Que não dava, botar o Alan em campo era uma temeridade pro time. E o Alan está jogando bem. Então o Felipe Luiz tem muito mérito. Pra mim, o maior mérito de um treinador, ele conseguir extrair o máximo que ele pode dos seus jogadores, tá? Essa é, pra mim, um grande técnico, essa, pra mim, é a principal coisa que ele faz. O Felipe Luiz vai além disso. Ele tenta, com tudo que ele faz ali, tentar extrair o máximo de cada jogador, e ele está conseguindo melhorar vários jogadores que a gente considerava que não ia dar, né? Como é o caso do Varela e do Alan, por exemplo, né? Achava o Varela, serviu ali pra compor elenco e valeu e tal. Não acho ainda que ele deve ser titular, não, mas ele está jogando muita bola. Tá jogando muito bem, né? E tá jogando agora na outra lateral improvisado e fez ótimos jogos. Então, assim, o Flamengo vai muito bem. Agora, né? O Vasco realmente tem uma situação muito complicada, né? As estatísticas saíram depois e tava aqui, ó. Últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco. 30! 30! É muito jogo, são vários anos. São 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só 2 vitórias pro Vasco. Eu não sei se em algum outro recorte da história, né? Eu não sei realmente, tá? Vocês podem me dizer aí. Houve uma hegemonia tão grande de um rival sobre o outro, né? Flamengo e Vasco, ou no Vasco sobre o Flamengo. Não sei se teve. Mas esse número, ele é assustador. Nos últimos 30 jogos, o Vasco ganhou 2 apenas. E 17 vitórias do Flamengo. É muita diferença. Isso aqui não honra a história do Vasco. É muito triste o momento que o Vasco vive, e já não é de agora, são anos aí, de situações muito complicadas, a SAF que não deu certo. Vamos ver o que vai acontecer pro futuro, mas o time do Vasco é muito limitado. E tem que melhorar para conseguir alguma coisa para não ficar o Campeonato Brasileiro brigando para não cair. Eu sei que ano passado o Vasco praticamente não brigou para não cair. Ficou ali no meio e tal, conseguiu até fazer um desempenho bom, mas não é toda hora que vai conseguir isso com um time tão fraco. Precisa dar eu não sei, na verdade, né? Eu não faço ideia qual a solução para a situação do Vasco. Eles estão procurando uma nova SAF. Talvez a nova SAF ajude, mas no momento a situação é essa. Foi isso, galera. Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Muito obrigado por me assistir. Até a próxima, gente. Tchau.